Quando falamos a respeito do libertarianismo, é comum nos vir à mente, quase que de forma automática, os ensinamentos da Escola Austríaca de Economia. Embora os temas possam ter pontos em comum, o fato é que uma coisa não implica necessariamente na outra. Mas então, por que esse fenômeno acontece? Por que ambos os temas parecem se confundir? Bem, essa situação se deve principalmente a um certo economista austríaco responsável por influenciar sucessivas gerações de pensadores da liberdade. Estamos falando, claro, de Ludwig von Mises. Renegado pelos seus pares da academia por falar o que ninguém queria ouvir, Mises produziu uma obra primorosa que, infelizmente, não é tão conhecida como deveria ser. Embora tenha escrito sobre praticamente todos os temas econômicos importantes, Mises nunca se tornou um pensador mainstream, e isso, sem dúvidas, se deve às suas incansáveis críticas à atuação intervencionista do Estado na economia. Mises foi um crítico ferrenho do socialismo, numa época que muitos admiravam o modelo soviético e sonhavam com uma sociedade comunista. Seu trabalho de mais de 20 anos como professor na Universidade de Nova York, cargo que nunca lhe rendeu um único salário, foi um contraponto às ideias keynesianas de intervencionismo que se popularizaram no Ocidente em meados do século XX. Hoje, a obra de Ludwig von Mises parece ser mais importante do que nunca. Conhecer suas ideias, portanto, é algo fundamental para quem quer promover a defesa de uma economia verdadeiramente livre. Quem foi Ludwig von Mises? Ludwig Heinrich Elder von Mises nasceu em 29 de setembro de 1881 no seio de uma rica família judaica na cidade de Lviv. Naquela época, essa cidade fazia parte da região da Galícia e integrava o então Império Austro-Húngaro. Futuramente, a Galícia seria dividida entre a Polônia e a Ucrânia, sendo que a cidade natal de Mises se encontra hoje em território ucraniano. O pai de Ludwig, Arthur, foi elevado à nobreza austríaca poucos meses antes do nascimento do garoto, recebendo do imperador o título de Elder. Por conta disso, seu nome e de seus descendentes passou a contar com a partícula von. Sim, o von Mises, que caracteriza o famoso da economia, é um sinal de nobreza que, obviamente, não durou muito, sendo extinto logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Mises recebeu uma educação exemplar. Aos 12 anos, o jovem já era fluente em alemão, russo, polonês e francês, além de ser capaz de compreender o idioma ucraniano e de ler o latim. O irmão de Ludwig, Richard, teve uma educação semelhante e terminou por ser professor de matemática, primeiro na Universidade de Berlim e depois em Harvard. Contudo, o verdadeiro ponto de virada para o pensamento e, por consequência, para a vida de Mises aconteceu em 1900. Naquele ano, o jovem Ludwig ingressou na Universidade de Viena, onde teve contato pela primeira vez com as ideias de Karl Menger, professor de economia amplamente reconhecido como o criador da Escola Austríaca de Economia. As ideias de Menger fundamentaram o pensamento econômico de Mises pelos anos seguintes e no decorrer de toda a sua vida acadêmica. Em 1902, Mises publicou sua primeira obra, um trabalho acadêmico de título O Desenvolvimento da Relação Latifundiário-Camponês na Galícia, abordando os aspectos econômicos relativos à sua terra natal. 4 anos depois, Mises recebeu seu título de doutor em jurisprudência, tanto em direito canônico quanto em direito romano. Naquela época não havia um departamento específico de economia na Universidade de Viena, então o caminho formativo econômico passava pelo estudo do direito. Entre 1904 e 1906, Mises frequentou os seminários de Eugen von Bombauer, ministrados na Universidade de Viena, aulas que também foram assistidas por economistas de vertentes variadas, como Joseph Schumpeter e Henrik Grossman. Embora muitos considerem Mises como sucessor ideológico de Bauer, enquanto a maior expoente daquilo que era conhecido como Escola Austríaca de Economia, a verdade é que o jovem Mises absorveu muito das ideias do seu mentor naqueles anos iniciais do século XX. Nos anos seguintes, Mises trabalhou como aprendiz em um escritório de advocacia de Viena até 1909. O jovem economista ingressou na Câmara de Comércio e Indústria Austríaca, mantendo-se no cargo de conselheiro econômico do governo até 1934. Entre 1910 e 1912, Mises prestou serviço militar obrigatório por períodos esporádicos. Contudo, a chegada daquele que seria o mais sangrento conflito da história humana até então
interrompeu por um breve período sua promissora carreira profissional. Mises serviu como tenente de artilharia no derrotado exército austro-húngaro na Primeira Guerra Mundial, durante os primeiros anos do conflito, fazendo parte do 30º Regimento de Canhões. Mises esteve envolvido nos combates na frente norte, tendo recebido um ferimento no quadril que lhe incomodou por alguns meses. Em 1915, Mises foi liberado da frente de batalha, mas esteve envolvido com a guerra de forma intermitente pelos 2 anos seguintes, especialmente nos departamentos econômicos do exército. De qualquer forma, Mises, como diversos outros intelectuais de cultura alemã daquele período, era moralmente contrário não apenas à guerra, àquela guerra, mas a qualquer outra. Após o fim daquele sangrento conflito, o agora tenente da reserva publicou aquela que se tornaria uma das suas maiores obras, Nação, Estado e Economia, Contribuições para a Política e a História do Nosso Tempo. Esse livro, que traz uma importante análise a respeito dos problemas da interferência do Estado na economia, está repleto do sentimento do pós-guerra, levando em conta os perigos que o revanchismo poderia trazer para a Áustria e para a Alemanha. Naquela época, em 1919, o ódio e o ressentimento tomavam conta do povo alemão, espalhado pelos decadentes império alemão e austro-húngaro. Mises parece ter identificado esse problema na citada obra ao escrever: seria o mais terrível infortúnio para a Alemanha e para toda a humanidade se a ideia de vingança dominasse a política alemã no futuro. Não deve ser o objetivo da nossa política arrastar nossos inimigos para a destruição conosco. Olha só, o Mises já antevendo a tragédia que seria o nazismo mais adiante na Alemanha. Para Mises, o caminho para o povo alemão no pós-guerra era bastante claro. Devemos tentar não ser destruídos e tentar sair novamente da servidão e da miséria. Isso, no entanto, não podemos alcançar nem por ações bélicas, nem por vingança e política de desespero. Para nós e para a humanidade só há uma salvação: retornar ao liberalismo racionalista dos ideais de 1789. Percebe-se claramente que Mises não apenas identificou o sentimento revanchista que tomava conta do povo alemão naquele momento, ele também previu de forma muito clara o que aconteceria 20 anos depois, o terror da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, como aconteceria em inúmeras outras oportunidades, suas ideias não foram tratadas com a seriedade necessária. Mises deixou seu trabalho na Câmara de Comércio e Indústria Austríaca, retomado logo após o fim da guerra, em 1934, ano que se mudou para Genebra, na Suíça, para atuar como professor universitário. Essa mudança foi motivada pela ascensão do Partido Nazista Alemão ao poder, algo que transformou de forma irreversível o mundo político austríaco daquela década. Foi em Genebra que Mises conheceu sua esposa, Margit, com quem se casou em 1938 e com a qual viveu o resto da vida. Durante a década de 1930, Mises participou de eventos relacionados à área econômica em alguns países europeus. Contudo, a eclosão da Segunda Guerra Mundial e a forte perseguição aos judeus fizeram Mises e sua esposa se mudarem para os Estados Unidos em 1940, país onde a obra e o pensamento de Mises iriam se estabelecer de forma completa. Tal como aconteceu com outros economistas liberais que fugiram da Europa naquela época, Mises recebeu financiamento da Fundação William Volcker para exercer seu trabalho acadêmico nos Estados Unidos. Entre 1945 e 1969, Mises atuou como professor visitante na Universidade de Nova York, servindo nessa função até a sua aposentadoria, o que aconteceu apenas quando o velhinho já contava com seus 87 anos. Foi durante esse período que Mises escreveu os mais importantes capítulos de sua obra, grande parte dela, cerca de 20.000 páginas, atualmente disponível no acervo do Grove City College. Os seminários de Mises ministrados pela Universidade de Nova York se transformaram em um ambiente propício para o surgimento de grandes expoentes da Escola Austríaca de Economia. Dentre os alunos mais importantes de Mises nesse período se destacam Israel Kirzner, Murray Rothbard, esse último geralmente considerado o fundador do libertarianismo moderno. Nos Estados Unidos, Mises fez amizade com a escritora Ayn Rand, com a qual nutria uma relação que variava dos elogios a acaloradas discussões. Ao longo da sua longa carreira acadêmica, Mises obteve algum grau de reconhecimento, tanto por seu trabalho quanto por suas ideias. O austríaco recebeu diversos títulos de doutor honoris causa entre os anos de 1950 e 1960, tanto na América quanto na Europa, além de vários outros prêmios e reconhecimentos por sua importante contribuição para o pensamento econômico. Mises faleceu de causas naturais no dia 10 de outubro de 1973,
após 92 anos de uma longa e produtiva vida. Seu corpo está sepultado em Nova York, a cidade símbolo do capitalismo e da liberdade e que o acolheu como um filho por quase 3 décadas. Mises publicou nada menos que 47 livros, muitos dos quais são consideradas grandes obras-primas do pensamento econômico, os verdadeiros pilares da escola austríaca de economia. Sua produção acadêmica remonta aos tempos de estudante universitário, porém sua primeira grande obra foi escrita depois desse período, em 1912. Trata-se do livro A Teoria do Dinheiro e do Crédito, considerado por muitos a mais importante obra a tratar da teoria monetária. As ideias fundamentais desse livro seriam posteriormente desenvolvidas por Mises e seus estudos sobre os ciclos econômicos e a teoria marginal do dinheiro. Nos anos seguintes à Primeira Guerra Mundial, Mises se dedicou à análise econômica do socialismo, ou melhor, dos graves problemas econômicos que acompanhavam essa ideologia maléfica. Em 1920, transcorridos apenas 3 anos após a Revolução Marxista na Rússia, Mises já havia percebido a inevitabilidade do fracasso desse modelo econômico. Neste ano, o economista publicou seu famoso ensaio O Cálculo Econômico sob o Socialismo. Nós já dedicamos um vídeo a esse tema específico aqui no canal com o título Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo? O link está na descrição. As críticas de Mises ao socialismo, contudo, não se restringem a esse ensaio. Em 1922, Mises publicou seu livro Socialismo, uma análise econômica e sociológica, uma obra considerada por muitos como a maior e mais bem estruturada crítica ao socialismo já escrita. Lembre-se que Mises apresentou todos os problemas da economia socialista numa época que essa ideologia estava movendo corações por todo o mundo, muito antes do colapso da União Soviética ou das crueldades socialistas praticadas em países como a China e o Camboja ficarem mundialmente conhecidas. Mises já afirmava categoricamente que o socialismo era um sistema antieconômico e irracional. Em 1927, Mises publicou seu livro Liberalismo, que é um contraponto ao que foi abordado em sua análise sobre o socialismo marxista. Nessa obra, Mises expõe os motivos pelos quais acredita que uma sociedade liberal é moralmente superior a qualquer outra. Também neste livro, Mises critica o colonialismo, em franca aplicação naqueles anos 1920, além de novamente apontar os problemas que a intervenção estatal causariam no povo alemão no futuro. Em 1944, já estabelecido nos Estados Unidos e com a Segunda Guerra Mundial caminhando para o seu fim, Mises publica sua obra Burocracia. Nesse livro, Mises não apenas critica a burocratização do Estado que leva de forma inevitável a uma menor eficiência econômica, especialmente se comparada à eficiência da busca pelo lucro, que é inerente à iniciativa privada. Mises também aponta para o fato que o estabelecimento de uma burocracia estatal como padrão para o mundo ocidental representava, na verdade, apenas um sintoma de problemas ideológicos muito maiores. Neste livro, o autor parecia prever não apenas as causas do que aconteceria no seu tempo, mas também eventos que tomariam lugar nas décadas seguintes. Mises afirmou que os totalitários chamariam a si próprios de progressistas, enquanto taxavam todos que se colocassem contra os avanços das forças imparáveis progressistas de reacionários. Qualquer semelhança com o presente não é mera coincidência. Naquele mesmo ano, e seguindo essa linha de pensamento, Mises publicou seu livro Governo Onipotente. Porém, foi em 1949, no pós-guerra, que Mises publicou aquela que é considerada sua obra-prima, o livro Ação Humana, com cerca de 1000 páginas de exposição econômica, que são uma leitura obrigatória para qualquer entusiasta da Escola Austríaca de Economia. Nessa obra, Mises expõe suas ideias sobre a praxeologia, ou estudo da ação humana, demonstrando que as atitudes individuais baseadas em escolhas próprias e no conhecimento disperso são determinantes para os fenômenos econômicos observados de forma geral na sociedade. Em 1956, desiludido pela forma como suas ideias liberais não foram acolhidas pelos economistas de sua época, Mises publicou A Mentalidade Anticapitalista. Nessa obra, o autor busca explicar os motivos sociais e psicológicos pelos quais o capitalismo, o grande responsável pelo exponencial aumento da riqueza humana, era tão criticado por intelectuais e estudiosos. No fundo de tudo, Mises percebeu, estavam os sentimentos de ressentimento e inveja, os grandes motores das ideias socialistas. A última grande obra de Mises foi publicada no ano seguinte e leva o título de Teoria e História.
Nesse livro, o autor faz um apanhado de sua obra econômica, criticando novamente o socialismo e demonstrando como a ação humana, ou seja, a ação individual, é fundamental para a formação da história e do homem em si. Por fim, após a morte de Mises em 1979, foi publicado o livro As 6 Lições, considerado a porta de entrada para o pensamento econômico, não só do autor, mas de toda a escola austríaca de forma geral. A obra nada mais é do que a simples transcrição de 6 palestras feitas por Mises a estudantes argentinos em 1958, no fim do período peronista. Embora seja uma obra despretensiosa, o livro contém um excelente resumo do pensamento econômico do Mises, de suas críticas ao intervencionismo estatal e das soluções que ele sempre propôs para seus desafios do seu tempo. Mises foi o grande responsável por divulgar os ensinamentos da Escola Austríaca de Economia nos Estados Unidos e, por consequência, em grande parte do mundo ocidental. Um de seus mais brilhantes alunos, Friedrich Hayek, venceu o Prêmio Nobel de Economia no ano seguinte à sua morte. O mais curioso de tudo é que Hayek afirmou, em certa oportunidade, ter abandonado seus pensamentos socialistas nos anos 1920, ao ler a argumentação teórica do Mises contra esse sistema político e econômico. Isso nos dá a dimensão precisa da importância de Ludwig von Mises para a melhor teoria econômica que dispomos. Embora Mises não fosse ele próprio um libertário na definição atual do termo, ele influenciou muitos dos principais expoentes do movimento libertário, especialmente após a sua morte. Não foi por outro motivo que em 1982 ex-alunos e admiradores de sua obra fundaram o Mises Institute, que ainda existe hoje e é bastante ativo na propagação das ideias da escola austríaca de economia e do libertarianismo. Aliás, 2 dos fundadores desse instituto, Murray Rothbard e Lew Rockwell, são conhecidos por contribuir de forma marcante para a formação do libertarianismo e do anarcocapitalismo como conhecemos hoje. A verdade é que Mises era um defensor intransigente da liberdade e da não intervenção do Estado na economia. Por conta disso, inclusive, ele acabou arrumando briga com muita gente, até mesmo com vários de seus amigos. Dono de uma personalidade forte e, segundo alguns, bastante teimoso, Mises não deixava de criticar pensamentos e ideias que fossem contrários a seus próprios princípios. E isso não acontecia sem motivo. Mises foi um ferrenho crítico do socialismo desde o princípio, quando essa ideologia ainda era bem vista por muita gente. E sua percepção que o aumento da máquina estatal pode comprometer a liberdade dos indivíduos, amadurecida nos anos 1930 na Áustria fascista, o levava a ser contrário a qualquer expansão do Estado, mesmo na Terra da Liberdade. Conta-se que em 1947, quando da fundação da Mont Pelerin Society, uma organização de viés liberal que tinha entre seus fundadores o próprio Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Karl Popper, Mises teria protagonizado uma cena impagável. No meio de um debate a respeito de impostos, distribuição de renda e tributação progressiva, Mises levantou-se num arroubo de furor e se retirou do recinto, dizendo aos presentes: "Vocês são um bando de socialistas." Ludwig von Mises foi renegado pelo mainstream da academia durante muito tempo e sua obra foi relegada a uma nota de rodapé na história acadêmica por muitas décadas. Seus seguidores não passavam de um punhado de indivíduos que pensavam fora da caixinha, isso pelo menos até o advento da informação descentralizada e distribuída. Nos últimos anos, a obra de Mises passou a conquistar a relevância merecida, e a frase "menos Marx, mais Mises" começou a figurar em estampas de produtos, publicações da internet e até mesmo em discursos políticos. O tempo será responsável por fazer justiça a Mises e sua obra. Infelizmente, contudo, muitos erros foram cometidos e muito sofrimento foi imposto à humanidade devido ao fato de que os alertas presentes nos livros e artigos do Mises terem sido ignorados por tanto tempo. Ainda assim, é sempre importante rever seus pensamentos e suas ideias econômicas porque sua obra continua mais atual do que nunca. Mises não foi apenas um economista brilhante, ele também provou ser um pensador atemporal, uma referência para seus contemporâneos e para as gerações futuras, num período em que o Estado cresceu e avançou de forma feroz sobre as liberdades individuais.